Bom dia, Senhor. Hoje lendo Romanos, capítulos 4, 5 e 6. Senhor, hoje sua palavra é contundente para a igreja, para aqueles que declaram fé em Jesus. A verdadeira vida com Cristo Jesus é de posicionamento, fé sem duvidar, escolhas firmes e centradas em Ti, Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Adão foi desobediente a Deus. Esse foi o pecado original. E por causa dele, o pecado entrou no mundo. Não havia morte no Éden. Deus conversava todos os dias com Adão, mas a cobiça brilhou seus olhos e Adão se deixou levar pelas palavras enganosas da serpente. Certamente não morrerás. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Todos os dias temos uma serpente falando aos nossos ouvidos. Todos os dias, em nosso íntimo, precisamos escolher entre ser obedientes a Deus ou morder a isca da serpente. Quem fala mais alto em nosso coração? A vontade de Deus ou a nossa vontade em satisfazer o nosso eu? Não nos enganemos, não há como viver em Cristo Jesus satisfazendo o nosso eu em desobediência a Deus. Recebi outro dia a frase: não confunda vontade de Deus com permissão de Deus. Nem tudo que acontece em nossas vidas foi plano de Deus, mas Ele permitiu de acordo com as nossas escolhas. E o que tem por vir? Não sei, mas certamente Deus usa as nossas escolhas para nos ensinar e nos voltar a Ele. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Graça é o favor que recebemos e não merecemos. É o favor de Deus apesar de nossos pecados. Pela graça nós somos salvos pelo sangue que Jesus derramou por nós. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Novidade de vida. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com consciência de nossa escolha, estamos firmando uma aliança com a Santíssima Trindade. Estamos escolhendo fazer parte desse corpo santo. Estamos escolhendo nos separar do mundo, apesar de continuar vivendo nele. Estamos escolhendo ser provados todos os dias, mas nossa fé em Jesus nos fortalece para superar todas as artimanhas de Satanás. Ele não é criativo.
pode ver, as pessoas caem no pecado sempre nas mesmas situações, só muda o endereço. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Isso está em Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 14. Senhor, sua palavra nos pergunta, naquele tempo do pecado, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 21. Que nossos corações se abram para Ti, Senhor. Que nossos olhos queiram enxergar o pecado que ainda há em nós. Que nossas mentes queiram admitir o pecado. Que nossos ouvidos queiram ouvir a Sua voz para largar o pecado. Que nossos corações se voltem a Ti e se arrependam de uma vida cristã enganosa, suja aos Seus olhos, Jesus. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.